a Jesus. Abre comigo, Marcos 10, 17. O jovem rico. Quem já ouviu falar dele? Todo mundo, né? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem, esse homem, ele era um homem de posição, ele era um homem de riquezas, ele tinha um certo status naquela sociedade. E eu creio que ele deve ter ouvido falar, né, dos milagres, das curas que Jesus havia feito. Eu creio que ele deve ter ficado sabendo que Jesus tinha uma palavra, né, de entendimento, de reconstrução. E ele foi até o encontro de Jesus correndo. Então eu creio que ele tinha uma certa urgência. E ele foi lá e ele foi em busca de uma direção. Parece que ele estava dentro do propósito. Eu e você estamos aqui hoje. Nós viemos aqui, você enfrentou, né, as dificuldades. Muitos vieram de outra cidade, muitos vieram logo após o seu trabalho. Hoje o dia está propício até para ficar em casa, né? Choveu o dia inteiro aqui, está meio fresquinho. Mas você está aqui com um senso de urgência, buscando do Senhor talvez uma direção para a sua vida. Nesse novo tempo, nesse novo ciclo, nessa nova década, neste ano, para a sua casa. E aquele homem estava assim. E é interessante que Jesus vivia rodeado de multidões. Por onde ele andava, tinha muita gente ao redor dele. Mas Jesus parou para aquele homem. Jesus está aqui. Ele parou para ouvir e para falar comigo e com você. Amém? E ele começou, né? Bom mestre. E ele começou perguntando ao Senhor: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E tem uma frase que a gente sempre fala e a gente tem que continuar sempre repetindo: não pergunte a Deus se você não está disposto a obedecer aquilo que Ele vai te responder. E o Senhor, conhecendo todos os caminhos de todos os homens, conhecendo o coração de todos, Ele começou já confrontando e respondeu aquela pergunta com uma outra pergunta: mas por que tu me chamas bom? Bom é só um, que é Deus. Aquele homem, ele se achava bom. Ele se achava muito reto, muito correto. E eu acredito que ele foi até Jesus, na verdade, com a intenção de confirmar aquilo que estava no seu coração. Ele vivia um engano. Talvez você e eu estejamos aqui hoje vivendo um engano. Talvez você tenha aí 10, 20, 30 anos, um mês, não sei, de convertido, e você pensa que você está, muito bem. Que você é bom. Porque assim, aos olhos humanos, aquele homem, ele tinha um bom testemunho. Jesus, depois que ele respondeu, ele começou: tu sabes alguns mandamentos. Não furtarás. Ele não perguntou, Jesus afirmou: não furtarás, não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, honrar o teu pai e a tua mãe. Então, aos olhos dos homens, aquele homem, ele tinha um testemunho, mas ele não tinha um propósito. Porque o principal mandamento, ele não conhecia, ele não praticava.
E aí ele falou, olha, eu tenho feito tudo isso, desde a minha juventude eu tenho feito todos esses mandamentos, então eu estou bem na fita, né? Jesus então fala que, né, a palavra fala que ele fitou, ele olhou dentro dos olhos daquele homem. E o Senhor está aqui olhando para os nossos olhos, amém? Ele está aqui olhando para o seu coração. E todas as vezes que Jesus olhava nos olhos de alguém na Bíblia, eu creio que ele olhava para desvendar o mais profundo do ser daquela pessoa. Porque Ele é o Deus que criou a mim e a você, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E Ele quer que você se conheça, Ele quer que você entenda qual são as motivações do seu coração até aqui. Ontem o Natan começou falando sobre isso, motivações do coração. Depois o Senhor me levou a subir aqui e trazer uma palavra para a igreja sobre motivação de coração. E o Senhor já havia me falando a respeito dessa palavra. O Senhor hoje está fitando nos meus olhos, está olhando no mais profundo do meu ser, desvendando o meu coração, sondando os meus pensamentos, os seus pensamentos, para te falar quem realmente você é. O que te falta? Talvez aos olhos humanos você tenha um bom testemunho, você é uma boa mãe, você é um bom filho, você é um bom esposo, você é uma boa esposa, você paga suas contas, mas e o seu coração? E o principal mandamento? Aonde que ele está na sua vida? Qual é o principal mandamento? Todos sabem, mas eu vou abrir com você. Mateus 12, 28. Acho que é Marcos. Peraí. É Marcos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o principal mandamento. Amar ao Senhor como único e suficiente Salvador, acima de todas as coisas, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância. Cumprir o propósito pelo qual Ele te fez, pelo qual Ele te designou. Aquele homem era um homem religioso. Ele conhecia as leis e os princípios, mas ele não amava ao Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Ele se ajoelhou, mas ele não se rendeu. Assim sou eu e você. Muitas vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus, mas nós não nos rendemos à voz, à vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós ajoelhamos o nosso corpo, mas o nosso coração continua altivo. Porque muitas vezes Ele fala para nós fazermos ou abrirmos mão de alguma coisa que para nós é muito difícil, que para nossa alma é dor, mas que vai nos levar ao propósito. Amém? Aquele homem então, ele chegou em Jesus e ele falou: mestre. Ele era religioso, mas ele não era filho, e ele não reconhecia Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Então talvez você tenha chegado aqui achando que está num propósito bom. Eu estou indo lá, estou entregando a minha primícia, os meus primeiros dias ao Senhor, para que todo o resto do ano fique, né, consagrado a Deus. Mas como está o seu coração? Como você chegou aqui? Como é que você está ouvindo cada palavra que tem saído aqui desse altar? Como é que você tem ouvido as palavras que você tem ouvido em anos de conversão? O Senhor, quando Ele nos olha com os seus olhos de amor, Ele desvenda o nosso coração. E o Senhor, nesses dias e neste ano, Ele vai desvendar o seu coração. O Senhor vai nos mostrar quem realmente nós somos, aquilo que realmente nos falta. Ele vai mostrar quem realmente governa a sua vida, quem realmente é o Senhor do seu coração. Porque, queridos, existem muitos no nosso meio trocando a herança do Senhor por um prato de lentilhas.
Tem muita gente saindo do propósito, atrasando os planos de Deus para a sua vida, por pequenas coisas, por coisas efêmeras, por coisas passageiras. Aqui fala de dinheiro, e tem alguns que realmente perdem a herança, a promessa, por conta de dinheiro. Mas pode ser por conta de um vício, pode ser por conta de uma prostituição, pode ser por conta de uma mágoa, de uma ferida. Eu não sei. Pode ser por conta de um namoro impuro. Pode ser por conta de inveja, de ciúme, de contenda. Será que você não tem trocado a sua herança, o seu propósito, por um prato de lentilhas? O que você tem feito aqui nessa terra? O que hoje, como que chegou o seu coração aqui hoje? O que arde no seu espírito? O que tem roubado a sua paz nesses dias? É a vontade de estar na presença do Senhor, de conhecer a Deus, de amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma? Ou será que o que tem ardido no seu coração esses dias é construir algo efêmero, é ir atrás de coisas que são passageiras, é atrás de coisas que não têm valor diante do Senhor, coisas que te atrasam, coisas que te emperram? Como está o seu coração? Qual é a motivação do seu coração? Estar aqui ministrando louvor, estar aqui falando da palavra de Deus, estar trabalhando, limpando, dançando, não quer dizer nada. O que importa é o seu coração, é o meu coração. O que importa é entendermos que nós fomos chamados para um propósito e que não há tempo mais para fugirmos dele. Que não há tempo mais de ficarmos buscando coisas passageiras, terrenas, mundanas, que te cegam, que te surdam. Eu conheço um pouco da igreja que eu pastoreio, e eu vejo isso todos os dias. Homens, mulheres, chamadas, comissionadas, se perdendo, lutando na força do seu braço, apegado às coisas que Deus não aprova. Ontem eu falava: Senhor, nos dá uma igreja madura, nos dá uma igreja sarada. Até quando? Até quando? Não há tempo mais. O Senhor está à porta, e Ele nos trouxe para esse lugar. Como eu falei, isso aqui, é só uma representatividade de um lugar espiritual que o Senhor nos levou. Das tendas espirituais que Ele alargou nas nossas vidas. E nós estamos apegados a tantas picuinhas, a tantas coisas, tantas distrações, a tantas lentilhas que não têm valor nenhum, mas que pelo cansaço, que pela carne, nós damos muito mais valor e perdemos aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Quem é você? E quando ele falou, Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. O Senhor falou: é verdade, mas uma coisa te falta. O que te falta? O que me falta? No caso daquele homem, era voltar, vender todos os seus bens, distribuir aos pobres e depois vir para segui-lo. Aonde você tem que voltar? Em qual ferida que você está preso lá atrás? Aonde você tem que voltar? É o amor ao dinheiro? É o amor à balada? Aonde eu tenho que voltar? O que te falta? O que te falta? Eu e você, nós temos um Deus grande, poderoso. Aquele homem estava diante do Filho de Deus, que parou no caminho para falar com ele, porque ele sabia que aquele homem alinhado no seu coração, ele sabia que talvez ele pudesse ser um discípulo próximo dele. E ele deu a instrução, ele deu a direção. Você faz tudo,
mas uma coisa te falta, que é tudo. Amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. É você descortinar aquilo que tem te roubado do Senhor. Qual que é a prioridade do seu coração? O que queima no seu coração? Qual que é o objetivo que você está aqui hoje buscando? Não perca o tempo da visitação do Senhor. O Senhor está visitando cada um aqui nessa noite. O Senhor está nos visitando como igreja. E nós não podemos perder a visitação do Senhor por pequenas picuinhas que não cessam nunca. Ama seu irmão como a ti mesmo. Suporta o seu irmão. Ele tem defeitos, você também tem. Você acha que você é santinho? Ele fala, bom aqui, bom só tem um que é Deus. Suporta o seu marido, suporta o seu filho que está nas drogas, às vezes dando trabalho. Mas busca aquilo que é principal na sua vida. Não há tempo mais. Talvez esse seja o último tocar da trombeta na sua vida. Eu estou aqui hoje, amanhã pode ser que eu não esteja mais. Talvez o Senhor te trouxe aqui para te falar, não há tempo mais. Alinhe o teu coração, eu estou te mostrando que você não é tão bom quanto você pensa. Você precisa caminhar num nível maior de justiça. E a justiça é do reino, a justiça é do Senhor. A justiça não é a sua, não é você se achar muito bom, não é você viver como se você fosse, totalmente certo. Não, não é isso. É se submeter, é se render, é ouvir a voz de Deus, é obedecer, é amá-lo, é reverenciá-lo, é viver por Ele, para Ele, por meio dEle. E aquele homem, diante de Deus, do Filho de Deus, ele recebeu a instrução, vai. E o Senhor está te falando, vai. Vai naquele lugar que está te prendendo. Resolve. Vai naquela circunstância que está impedindo de você me reverenciar, de você me amar, de você me conhecer na plenitude do meu Espírito. Queridos, nós precisamos manifestar testemunho, nós precisamos manifestar o fruto do Espírito Santo, porque é só através disso que nós vamos ter paciência, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio para lidar com as situações do dia a dia. Ontem eu falei que eu quero repetir, o Senhor vai te colocar em situações de tanta pressão, o Senhor vai te apertar tanto nesses dias para revelar o seu coração, para te preparar. E não é porque Ele quer te matar, é porque Ele te ama. Quando Ele fitou nos olhos daquele homem, que Ele descortinou o coração daquele homem, que Ele mostrou para ele aonde é que estava o seu coração, não foi para matá-lo ou para tirá-lo do propósito, pelo contrário, foi por amor. Foi por amor. Ele te ama, Ele me ama, Ele conta com você. Só que tem um tempo. Tem um tempo. E depois que você for lá e consertar, e se libertar, e se livrar do que tem tirado o Senhor como principal no seu coração, você precisa voltar. E o caminho de volta não é tão fácil. No caminho de volta, às vezes é mais difícil. Você tem que reconstruir uma intimidade com o Senhor. Você tem que reconstruir um testemunho. Você tem que reconstruir uma nova identidade, que é a identidade do Senhor sobre a sua vida, para depois você segui-lo. Seguir a Cristo, aí sim, tendo Ele como Senhor do seu coração na plenitude. Aí sim, você é um testemunho vivo do Senhor, que tem responsabilidade sobre o propósito dEle. E é muito triste o final dessa história, porque depois de tudo isso, depois de receber um olhar do próprio Deus, do leão de Judá, da raiz de Davi,
olhos como chamas de fogo. Aquele homem simplesmente se entristeceu, não obedeceu e foi embora. E permaneceu agarrado nos seus bens. E permaneceu com seu coração distante do Senhor. E permaneceu firmado naquilo que é efêmero, passageiro, mundano e terreno. Tudo que é efêmero, passageiro, mundano, terreno, que não vem do Senhor na sua vida, é maldição. Se você faz uma pergunta para Deus, Deus te responde e você não obedece, o que era para ser salvação se torna juízo na sua vida. Deus deu a ele o caminho da salvação, porém ele não obedeceu e aquilo se tornou juízo. Queridos, ele teve diante de Deus, ele teve a instrução que ele precisava e ele perdeu a sua salvação. Quantos vão perder a salvação por pouco, por nada, por ilusão, por engano? Deus neste ano vai descortinar o seu coração e te mostrar quais são as verdadeiras motivações do seu coração. Não para te matar, mas porque Ele te ama, Ele quer te alinhar e Ele quer te usar. Amém? Eu quero que você vá um pouquinho mais para frente, lá em Lucas 19. O que te falta? O que te falta? Em Lucas 19, nós vemos a história de Zaqueu. Vamos ler? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu também era um homem de posses. Zaqueu era um judeu que resolveu trabalhar para o sistema. Ele era chefe dos cobradores de impostos e ele era considerado pelo povo como um traidor. Ele era um rejeitado pelas pessoas, porque ele resolveu ter dinheiro, extorquir. Ele não tinha testemunho nenhum diante da sociedade. Ele roubava, ele defraudava, ele mentia, ele traía, creio até que ele matava. Mas um dia, Jesus também passou por ele. E ele desejou ver Jesus. Ele também correu atrás do Senhor, despretensiosamente. Vendo que não podia, subiu numa árvore. E Jesus foi atraído, o olhar de Cristo foi atraído para aquele homem. E eu creio que Jesus também olhou nos olhos dele, chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero estar com você na sua casa. Eu não sei se você chegou aqui hoje e você às vezes é improvável. Zaqueu era improvável, testemunho nenhum ele tinha diante da sociedade. Mas quando ele ouviu chamar, quando ele ouviu Jesus, algo no seu coração se acendeu. E quando Jesus olhou para ele, fitou nos olhos dele, chamou ele pelo nome, ele disse: desce e vem, porque eu quero ficar na sua casa. Ele não pensou em nada. Ele desceu com alegria, porque pela primeira vez alguém desejava estar com ele. Ele era um rejeitado.
Quem andava com ele andava por interesse. Talvez para fazer favores e para receber favores, para que ele não pudesse extorquir, porque ele não cobrava só os impostos, ele roubava também. Geralmente era assim naquela época e hoje do mesmo jeito, né? Ele desceu com alegria, ele recebeu aquele homem na casa dele. E enquanto o povo jogava pedra em Jesus, aí ó, se fosse mesmo o Filho de Deus, se ele fosse mesmo idôneo, ele sabia como é que ele vai para a casa de um pecador, de um testemunho ruim desse. Mas enquanto Jesus falava, enquanto Jesus estava à mesa partindo o pão, enquanto ele ensinava, Zaqueu, de livre e espontânea vontade, se decidiu, ele entendeu. Ele amou aquele homem, ele amou aquelas palavras, ele amou aquelas direções. E sem que Jesus pedisse nada, ele mesmo resolveu entregar aquilo que prendia o seu coração, aquilo que era amarra na vida dele, espontaneamente. E ele falou: Jesus, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Nesse pouco tempo aqui, o Senhor na minha casa, olhando nos meus olhos e me ensinando, eu já entendi tudo, eu estou totalmente errado. Eu amei essa palavra e eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. E eu entendi que coisas materiais, que o que eu tenho feito, não são do teu agrado. Então eu quero remir e eu vou entregar metade dos meus bens aos pobres. E todo mundo que eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. E naquela hora, a salvação chegou para aquele homem. Ele entrou no propósito, ele alinhou o coração dele com o coração de Deus. Ele apagou o passado e ele resolveu viver um novo tempo no Senhor. O Senhor está aqui, há uma mesa posta. Amém? Você pode crer nisso, que há uma mesa posta. A palavra do Senhor, simples ou profunda, não importa, é a palavra, porque Ele é suficiente, Ele está aqui. E é o Espírito Santo que fala no seu coração. E Ele está te falando: eu não quero saber do seu passado, eu quero saber de hoje para diante. Larga tudo, remissão. Larga tudo que te afasta de mim, que te afasta das pessoas. Aquilo também que Zaqueu amava tanto, que ele era tão apegado, afastava ele das pessoas. E ele entendeu que ele precisava abrir mão daquilo lá para que ele pudesse caminhar com pessoas. Você vai ter que abrir mão às vezes de muitas coisas para poder caminhar com as pessoas, porque é no corpo que Deus se manifesta. O Senhor, Ele prova o seu coração nos relacionamentos aqui no corpo. Quem dera fosse tudo bem, mas não é. Só que o Senhor vai aprovar a motivação do seu coração. Só te para aquilo que te move. Só te para aquilo que te move. E aquele homem de livre e espontânea vontade, em poucos minutos, ele entendeu tudo. E ele decidiu entregar o seu coração e amar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E aquilo que era mais importante, aquilo que era a prioridade dele na sua vida, ele deixou em segundo plano. E ele entendeu: o que me falta é o Senhor. O que me falta é me render ao Senhor. O que me falta é obedecer. O que me falta é essa presença aqui na minha casa, ceando comigo, falando comigo na intimidade. Não é dinheiro, não é bens, não se trata disso. O que eu preciso é andar alinhado com o coração de Deus. Pressões revelam intenções. Em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui crendo que você é uma tocha na mão do Senhor. Uma tocha no inferno na mão do Senhor. Só Deus e o diabo sabe quem você é alinhado. Não há tempo mais de meninice.
Não há tempo mais de carne. Não há tempo mais de alma. É propósito. É fé. É exército, não é menino. O Senhor quer levantar um exército nessa cidade. O Senhor precisa de mim, de você. Ele quer contar. Mas se você não der resposta, Ele vai levantar outro. Ele vai levantar outra. Ele está aqui, amém? Ele está te olhando nos olhos. Ele está desvendando o seu coração para você agora. Que todo engano caia por terra da sua mente. Que você entenda realmente quem você é, de bom ou de ruim. Mas que você saia daqui falando: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu Te entrego tudo que eu tenho. Deus, sabe aquela minha causa na justiça, que tem anos que está lá, que consome o meu coração, que tira a minha paz. Eu não quero saber dela mais. Deus, sabe aquela minha irmã que me impede muitas vezes de adorar o Senhor. Pai, eu libero perdão na vida dela. E eu te peço, me ajuda a suportá-la em amor, em orar pela vida dela. Pai, sabe aquele trabalho que tem consumido a minha força, a minha energia, Deus. Eu não quero mais viver para Ele, eu quero viver para Ti. E o Senhor vai me sustentar. Pai, sabe o meu pecado, lá no oculto do meu quarto, quando todo mundo dorme e eu vou ver pornografia. Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais. Eu não quero mais os meus vícios, eu não quero mais. Não há tempo mais. Eu não quero mais trocar a minha herança por um prato de lentilhas. Não quero. E cada um aqui está no nível. Talvez Deus vai te pedir coisas simples para mim, mas talvez Deus vai pedir para outros coisas muito difíceis de serem renunciadas. Porque quanto mais te é dado, mais te é cobrado. O que te falta? O que te falta é dinheiro. Deus tem dinheiro para te dar. O que te falta? É marido, jovem. Deus tem o marido para te dar. Deus tem o consolo para o seu coração. O que te falta é reconhecimento. Se humilha na presença de Deus, porque Deus vai te levantar. O que te falta? É salvação. O Senhor te fala: entrega o teu coração, de todo o teu coração. Confia no Senhor, ama o Senhor, alinha-te com Ele, em nome de Jesus. Não negocie o negociável. Não troque a sua herança por um prato de lentilhas. Não há tempo mais. Resista às pressões. Resista às acusações, às afrontas, às humilhações. Resista. 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 É o Senhor te moldando, é o Senhor te capacitando, é o Senhor te amadurecendo e te forjando para um novo tempo que Ele tem para a sua vida, para essa igreja, para a igreja do Brasil. Amém? Você pode ficar de pé comigo?